Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante. Queridos irmãos, os homens têm organizado diferentes instituições. Algumas instituições se organizam para o divertimento. Nós montamos algumas instituições para a cultura. Existem organizações que visam promover causas nobres. Existem outras organizações que visam ajudar o próximo. Quando nós pensamos numa organização que promova o divertimento, nós nos lembramos dos diferentes teatros, da indústria cinematográfica. Quando nós pensamos numa instituição que promova a cultura, nós temos as fundações como o MASP, como a Unesco, temos as organizações que visam difundir cultura musical, como a OSESP, Orquestra Sinfônica de São Paulo. Temos organizações que promovem causas nobres. E quando nós nos lembramos de organizações que promovem causas nobres, nós nos lembramos do Greenpeace, que promove o equilíbrio ecológico. Temos organizações que visam causas tão nobres que às vezes nós nem valorizamos tanto, como a preservação da Mata Atlântica, como a defesa inclusive de macacos que estão em extinção. Quando nós pensamos em organizações que visam ajudar o próximo, nós nos lembramos dos Alcoólicos Anônimos, nos lembramos da Pastoral da Criança, temos a UNICEF, que é a Organização das Nações Unidas para Ajuda à Criança. Todas estas organizações são nobres, todas estas instituições merecem o nosso aplauso, mas há uma instituição na humanidade que excede em grandeza todas as outras instituições humanas. Há uma organização entre os homens que é mais nobre do que qualquer outra instituição que possa existir sobre a face da terra. Você me pergunta e diz: pastor, que organização é esta? Eu tenho o prazer de lhe dizer que esta organização chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é a mais nobre de todas as instituições que existem na face da terra. Sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição que nasceu no coração de Deus antes da eternidade, antes do mundo existir. Já no coração de Deus existia o propósito da igreja. O apóstolo São Paulo diz em Efésios capítulo de número 3, dos versículos 9 ao versículo 11, a respeito da igreja, o seguinte: a manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nenhuma instituição que tenha a longevidade da igreja. Desde a eternidade passada já havia o propósito de Deus de fazer a igreja nascer. Eu estou lhes afirmando com contundência que não existe uma instituição na face da terra que seja igual à igreja do Senhor Jesus Cristo. Você diz: por que, pastor, o senhor faz esta afirmação? Porque foi pela igreja que Jesus Cristo morreu. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Simplesmente nós temos esta frase, que Cristo se entregou pela igreja. Cristo confiou os segredos eternos à igreja. Segredos que foram ocultados até dos anjos, foram revelados à igreja. Por isso é que eu acredito que a igreja é a instituição mais célebre, mais famosa, mais bonita que existe na face da terra. A Bíblia Sagrada nos diz, ainda nas palavras do apóstolo São Paulo, capítulo de número 1, nos versículos 20, 21 e 22, o seguinte: o poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, ou acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Portanto, a igreja é a instituição mais importante que existe na face da terra. Por quê? Porque ela foi fundada por Cristo, conforme está escrito em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Eu, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Esta igreja foi energizada pelo poder do Espírito Santo, porque ele disse em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo de número 8: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Esta igreja não é apenas um ajuntamento humano, esta igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra, porque está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 14, quando ele disse: quem são estes que vêm da grande tribulação? Ele disse: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Portanto, só a igreja é que faz parte deste rol nobre, nobilíssimo, que alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um título. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um estatuto registrado num cartório. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de uma conta num banco. Quando eu falo de igreja, eu não falo de um prédio, eu não falo de bancos. Quando eu falo de igreja, eu estou falando daquela massa de homens e de mulheres, aquele corpo de homens e de mulheres, composto de gente que vem de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, que fala toda a língua. Esta igreja quem é? São aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, quando a gente fala de igreja, as pessoas imediatamente não sabem fazer a diferença entre o conceito de igreja instituição e o conceito de igreja místico. Quando a gente fala de igreja conceito místico, significa que você pode fazer parte da igreja organização e não fazer parte da igreja corpo místico de Cristo. Porque o corpo místico de Cristo, você entra nele através do novo nascimento e você homologa esta entrada no corpo místico de Cristo através do batismo nas águas. Então a Bíblia, para que a gente não fique com a cabeça muito confusa, a Bíblia Sagrada nos dá várias metáforas para a igreja. O que são metáforas? Metáfora é quando você usa uma figura de linguagem. Por exemplo, quando você diz que choveu muito, você quer dar um exemplo de que choveu muito, você usa uma figura de linguagem. Você diz: choveu um dilúvio. Não é que choveu um dilúvio, mas para que a gente entenda a intensidade da chuva, usa-se uma metáfora. Então a Bíblia usa algumas metáforas para a igreja. Por exemplo, a Bíblia Sagrada usa para a igreja a metáfora da família. Ser da igreja é ser da família de Deus. Porque em 2 de Coríntios 6:18 está escrito: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Também para uma outra metáfora para a igreja é noiva de Cristo. Quando a Bíblia quer dar a nós uma figura de linguagem para que nós entendamos o que é que significa ser igreja, ele usa a metáfora de noiva de Cristo, porque está escrito em 2 de Coríntios 11:12: zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar
como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Também uma outra imagem que a Bíblia dá para a igreja é a imagem dos ramos de uma videira. Nós somos os galhos de uma videira. Isto está escrito em João capítulo de número 15, versículo de número 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, disse o Senhor Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós somos também representados como os ramos de uma videira. Somos também os ramos de uma oliveira. Está escrito em Romanos capítulo de número 11, versículo 17 ao versículo de número 24, que nós somos os ramos da oliveira. Ramos da oliveira, a oliveira brava. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, tu, sendo oliveira brava, foste enxertado na oliveira, que é o corpo do nosso Deus. Somos também chamados de lavoura de Deus. A igreja é chamada de lavoura de Deus na Bíblia. É uma outra figura de linguagem. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao versículo de número 9, o apóstolo São Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá os crescimentos. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então nós somos a lavoura de Deus. Outra figura de linguagem que a Bíblia dá para nós é que nós somos sal e somos luz. A Bíblia usa essa linguagem para nós. Está escrito em Mateus capítulo de número 5, os versículos 13 e 14, no versículo 13 que nós somos sal da terra, e no versículo de número 14 que nós somos luz do mundo. A Bíblia Sagrada diz que nós somos igreja, somos pedras de um templo, mas pedras vivas. É como se ele estivesse edificando um prédio e, ao invés de usar tijolo, seja de cimento ou de barro, ele usasse os tijolos, as vidas das pessoas. Então, para que a gente possa imaginar, imagine que nós somos um edifício em que nós somos as pedras deste edifício. Está escrito em 1 de Pedro capítulo 2, versículo de número 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Também a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Significa que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não mora mais em altares. Deus não mora naquela luzinha vermelha que a Igreja Católica tem ao lado do altar. Deus mora no coração e na vida dos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós somos a casa de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 3, versículo de número 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Mas há uma figura de linguagem para a igreja que eu acho maravilhosa. Esta figura de linguagem é que nós somos colunas e nós somos baluartes da verdade. A igreja é uma coluna e a igreja é baluarte da verdade. Significa que a igreja tem um compromisso não com instituições. Meus queridos, nós não temos compromissos políticos, nós não temos compromissos financeiros, nós não temos compromisso com nenhuma instituição, seja esta instituição internacional ou nacional. O único compromisso que a igreja tem é com a verdade de Deus. Isto nós lemos no 1 de Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, essas imagens que a Bíblia nos dá, família, videira, luz, sal,
todas elas nos inspiram a alguma coisa. Por exemplo, se somos família, o que é que isso significa para nós? Que nós devemos lutar para aumentar o nosso amor e a nossa comunhão uns com os outros. Se nós somos noiva de Cristo, nós temos que nos policiar para nos apresentarmos diante dele uma noiva pura, sem mancha e sem ruga. Se nós somos videira de Deus, nós temos que aprender a sermos frutíferos na casa do nosso Deus. Se somos lavoura de Deus, significa que Deus está tratando com a gente, que Deus está nos podando, que Deus está tirando os espinhos e que Deus ainda tem alguma coisa para completar em nós. Se nós somos sal da terra e se nós estamos aqui como sal da terra, significa que compete à igreja ser um freio para que o mundo não apodreça ao nosso redor. Se somos luz do mundo, nós não podemos deixar de ter no púlpito das nossas igrejas a palavra de Deus sendo pregada, porque nós somos luz do mundo. E se nós somos, meus queridos irmãos, casa de Deus, nós não podemos ter nunca dúvida de que no nosso ajuntamento bastam ter 2 reunidos em torno do nome dele. Lá ele está no meio daqueles que o adoram. A igreja tem várias metáforas, eu já falei. Se ela é videira, quanto mais você poda, mais ela cresce e se fortalece. Se ela é palmeira de Deus, quanto mais encurvada pelo vento, mais ela resiste à tempestade. Se nós somos o organismo de Cristo, quanto mais diversificada ela for, mais forte ela será. Se somos a Assembleia de Deus, significa que nós somos a cidade, nós somos o Sião, nós somos o lugar de refúgio e nós somos a fortaleza contra o inimigo, porque na igreja está o poder do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecoste e continua sendo derramado nos dias de hoje. Mas antes de darmos qualquer passo adiante, eu preciso deixar claro desde agora que sempre houve 2 igrejas. Existe a igreja verdadeira, mas existe a igreja apóstata. Existe a igreja falsa e existe a igreja real, genuína. Existe a igreja joio e existe a igreja trigo. Existe a igreja das virgens loucas e existe a igreja das virgens sábias ou prudentes. Você diz, pastor, mas espera um instantinho, o senhor não está sendo forte demais? Existe uma igreja falsa? Existe. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, o escritor do Apocalipse chega ao ponto de chamar essa igreja de sinagoga de Satanás. E ele repete no capítulo 3, versículo 9 do Apocalipse: a igreja verdadeira e a igreja falsa. Nós precisamos saber quais os sinais que diferenciam a igreja verdadeira da igreja falsa. Quais os sinais que fazem a diferença para eu poder joeirar? Eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso correr o risco de fazer parte da igreja falsa, porque todas as decisões que você toma são importantes, mas essa é de maior importância, porque nós estamos falando da instituição mais nobre que existe na face da terra. Você pode escolher mal o colégio do seu filho. Você pode escolher mal o bairro onde mora. Você pode escolher mal o advogado que está advogando sua causa. Você pode escolher mal o médico que está lhe tratando. Mas você não pode correr o risco de escolher mal a sua igreja. Mas como, pastor, eu sei? Como que eu posso diferenciar uma igreja da outra? Vamos ver alguns pontos que vão nos ajudar a diferenciar uma igreja da outra. Primeiro, a centralidade da Bíblia, a centralidade da pregação do Evangelho. Primeiro ponto que define para nós o que é uma igreja verdadeira, é qual é a centralidade da Bíblia naquela igreja. Lutero definia uma igreja da seguinte maneira: o que é uma igreja? Perguntaram Martinho Lutero. Ele disse o seguinte: a congregação dos santos no qual o Evangelho é ensinado corretamente. João Calvino definiu igreja da seguinte maneira: igreja é onde nós ouvimos a palavra de Deus pura, pregada e ouvida, e as ordenanças ministradas conforme foram instituídos por Cristo. Ali não se deve duvidar,
existe uma igreja de Deus. Qual é a centralidade das Escrituras nesta igreja? Segundo, como detectar uma igreja falsa de uma igreja verdadeira? Preste atenção à adoração dessa igreja, porque o propósito principal pelo qual a igreja existe é para adorar a Deus em espírito e em verdade. Fomos escolhidos e destinados em Cristo para, Efésios 1:12, para sermos do louvor da sua glória. E João 4:23, Jesus disse à mulher samaritana: mulher, Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha qual é o lugar da adoração nessa igreja. Quando uma igreja está se desviando, a tendência dessa igreja é centrar as suas atenções no ser humano e não em Deus. Haverá uma tendência de enfatizar repetidamente autoajuda. O sermão, a mensagem, nunca é exaltando Deus. Sempre em igrejas que estão se desviando, a mensagem visa usar Deus para atender as pessoas. Usar Deus para ajudar as pessoas. Ora, se eu estou usando Deus para ajudar as pessoas, quem é o centro do culto? Não é Deus. O centro do culto são as pessoas. Por isso que na maioria destas igrejas, elas estão se transformando em igrejas de autoajuda. É sempre o que Deus pode fazer por você. É a mesma autoajuda que você encontra na neurolinguística, encontra nessas revistas femininas que a gente vê nos consultórios médicos e encontra em psicólogos improvisados que nada sabem de psicologia e fazem psicologia de almanaque. Então vejam bem, igrejas em que a adoração sumiu, as necessidades humanas são o alvo do culto. Quando que as igrejas estão perdendo o rumo? Igrejas que estão perdendo o rumo tendem a um culto à personalidade. Quantas vezes, anote no culto dessa igreja, o nome do líder foi mencionado? Quantas vezes o título deste líder foi mencionado? Quantas vezes ele fala de si e ele fala das suas virtudes? Quantas vezes aquela igreja coloca como alvo não a pessoa de Jesus, mas o mensageiro? Nenhum mensageiro é mais importante do que Jesus. Ele é que merece toda a exaltação. É a ele que deve ser dada toda a glória. É ele que precisa ser o centro do espetáculo. Ele que é o astro do show. Ele que é o merecedor de todo aplauso. E é ele que merece que nós demos todas as glórias. Terceiro, a edificação espiritual dos crentes. A igreja tem obrigação de alimentar os crentes que lá se congregam, edificá-los rumo à maturidade e fortalecê-los no poder do Espírito Santo. Prestem bem atenção, é obrigação da igreja não apenas gerar novos crentes, não só, é obrigação da igreja alimentar os crentes com a palavra, edificá-los rumo à maturidade e fortalecê-los no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os crentes estão hoje com igrejas ginecológicas. As igrejas estão virando casas de parto, casas de obstetrícia. Sabem fazer o menino nascer, mas são péssimos pediatras. Não sabem cuidar da criança que nasceu. E é nosso alvo não apenas salvar, o nosso alvo não é apenas anunciar que Jesus pode salvar. O nosso alvo é fazer com que o novo convertido cresça, amadureça e seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo São Paulo diz em Colossenses 1, versículo de número 28. Ele diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então os dons que existem na igreja não é para o pastor ostentar. Os dons que existem na igreja não é para dar ao pastor mais cacife e
espiritual, os dons que existem na igreja, são para o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja cresça. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É esse o nosso objetivo. Quarto, como é que a gente detecta uma igreja sadia? A igreja precisa exercitar amor e misericórdia no mundo. A igreja precisa exercitar amor e misericórdia no mundo. Em Lucas capítulo de número 6, versículos 35 e 36, Jesus diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O grande objetivo da igreja, e aí você sabe qual é uma igreja forte e de uma igreja fraca, é como é que existe amor no meio dessa igreja. Queridos, algumas igrejas estão se transformando em rodoviárias. É um entra e sai de gente, pessoas que não têm vínculos, que não têm raízes, que não se amam, que não demonstram amor. Este não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é de pessoas enraizadas, que amam-se, que crescem juntos e que juntos mostram ao mundo o que é uma comunidade de amor, uma comunidade perfeita em Deus. Quinto lugar, como é que a gente sabe uma igreja da outra? Como é que essa igreja evangeliza? Qual é o objetivo dessa igreja na evangelização? Quais são os esforços dessa igreja para evangelizar? Em Mateus capítulo de número 29, versículo de número 18, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, que é a verdadeira, ela precisa ser erguida sobre a pessoa de Cristo, e não sobre ideias que temos a respeito dele. A igreja não pode ser erguida em cima de doutrinas humanas, mas tem que ser erguida na revelação bíblica. A igreja tem que estar ligada ao Cordeiro que foi imolado. A igreja precisa estar no poder do leão da tribo de Judá. E em vista do que foi dito, agora eu quero passar algumas coisas bem práticas para ajudar você a discernir qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja que o Senhor quer que você faça parte. Primeiro, quais os elementos que nós devemos procurar numa igreja? Primeiro, bem prático, qual a doutrina e qual é a ênfase quando a palavra é pregada? Pergunte-se, quando você ouvir a pregação no domingo, sobre o que esse pastor está enfatizando. Meus queridos irmãos, hoje nós temos pouca ênfase na palavra de Deus. Um desses dias eu estava meditando nos conteúdos bíblicos que estão sendo pregados hoje. Vocês já prestaram atenção que hoje fala-se pouco de Bíblia? Repete-se muito. Há hoje uma tendência na igreja evangélica de ficar mandando as pessoas repetirem as coisas. Agora diga isso, aí as pessoas dizem. Agora diga aquilo, agora diga para o vizinho. Agora diga para o outro. Agora diga para aquele. E o tempo vai sendo tomado. E quando termina-se, a gente fica se perguntando o que foi falado hoje. Quais os conteúdos que foram pregados hoje? Vejam, faça essa pergunta. Qual é a ênfase que está sendo pregada? Eu já estive em cultos que a ênfase era no diabo. Falou-se do diabo para cá e no diabo para acolá. Gastou-se um tempo enorme entrevistando demônios, perguntando o que eu achava, o que o outro achava, o que o outro pensava. E quando terminou e foi-se pregar o evangelho, gastou-se 5 minutos. E os 5 minutos que se gastou foi para levantar oferta ainda por cima. E eu fiquei pensando, cadê a palavra de Deus? Meu querido irmão, a palavra de Deus tem prioridade. Nós não temos outro assunto. O apóstolo São Paulo disse: eu estou decidido a não saber outra coisa no meio de vós, senão a Cristo crucificado, que é escândalo e loucura, mas para nós é poder de Deus, para todo aquele que crê. Segundo,
Como é que essa igreja celebra as duas ordenanças que Jesus deixou? A Santa Ceia e o batismo. Ou vice-versa, o batismo e a Santa Ceia. Como que essa igreja encara esses dois elementos? Em algumas igrejas, meus irmãos, há uma leviandade. Há até, eu diria, uma superficialidade em que as pessoas não sabem mais o que estão fazendo. Em algumas igrejas, o batismo e a Santa Ceia estão sendo tomados levianamente. E nós precisamos entender que é na Santa Ceia e no batismo os momentos mais sagrados da vida cristã. No batismo, lembrem-se vocês, o céu se abriu e veio o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba sobre a vida de Jesus. E nós cristãos hoje, quando estivermos celebrando o batismo, não podemos esperar nada menos do que aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, como é o legalismo? Sabe o que é legalismo? Legalismo é a cobrança na marra. Esta igreja vive na lei ou no espírito. A cobrança que é feita dos crentes, ou a cobrança é feita na marra, ou a igreja está crescendo em maturidade espiritual. Há algumas igrejas, meus queridos irmãos, em que o legalismo é tão forte, em que as ordenanças humanas são tão fortes, que muitas pessoas estão se desviando, muitas pessoas já saíram da igreja sem poderem, porque se sentem asfixiadas por tantas leis e tantas ordenanças humanas. Não se coloque sobre a igreja do Senhor Jesus nenhum jugo, porque o jugo dele é leve e é suave, e o que o Senhor quer não é sacrifício. O que Deus quer é gente madura, que o ama não pela força da lei, mas que o ama porque entendeu o que significa servir a esse Deus verdadeiro. Vou voltar ao assunto da adoração. Como é que está o louvor desta igreja? O louvor virou show ou o louvor é adoração? Respondam. Quando você estiver num culto, é um desfile de cantores que querem vender CD ou aquela igreja está adorando o Cordeiro de Deus? Respondam. Será que ali é uma produção que depois vai render lucros e dividendos para a igreja? Ou aquela igreja está legitimamente adorando o Rei do Universo? Presta atenção na expressão facial dos cantores, dos músicos. Veja como é que aquela igreja está encarando o momento da adoração, porque nós não podemos permitir que os nossos louvores e as nossas adorações virem shows, porque nós não estamos no negócio de show, nós somos adoradores e Deus está buscando uma igreja que o adore. Oração, qual é a ênfase que essa igreja dá à oração? Irmãos, eu fico prestando atenção nos dias de hoje, ora-se pouco. As pessoas hoje não sabem mais orar. O que eles estão aprendendo é dar ordens em Deus. Existe uma tendência aí em algumas pessoas que estão ensinando a você reivindicar seus direitos com Deus. Decrete que Deus tem a obrigação de fazer. Como é que essa igreja ora? A oração é de entrega. Com qual ânimo as pessoas comparecem a uma corrente para receber bênçãos? E qual a alegria que as pessoas sentem quando vão orar intercedendo pelas nações? Vamos fazer uma corrente para milagre. Aí lota de gente. Vamos orar pelas nações, pelos missionários. Murcha. Vamos pedir a Deus e dar, vamos queimar na fogueira tal, tudo, e vamos receber. Aí mexe. Agora nós vamos fazer um culto em que nós vamos nos humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, enche-nos com a tua glória. Pouca gente. Qual é a ênfase da oração? Sexto, qual o testemunho dos obreiros? Qual é o testemunho dos líderes dessa igreja? Qual é a reputação que essa igreja tem na sociedade? Qual é a reputação que essa igreja tem? Se nós somos esbofeteados porque fazemos o bem, louvado seja o Senhor. Mas se nós estamos sendo esbofeteados por picaretagem, se nós estamos sendo esbofeteados por má índole, por falta de pagamento, se nós estamos sendo esbofeteados porque nós não honramos e os nossos comportamentos não são transparentes, maldito é esse líder e essa igreja. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que se o sal não serve para salgar, ele só serve para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Quem disse isso foi Jesus.
Sétimo, qual é a comunhão que as pessoas têm entre si na igreja? Nós somos corpo de Cristo. As pessoas se amam, se conhecem, choram e se alegram uns com os outros. Oitavo, o governo é múltiplo ou depende de um só? Promove-se culto à personalidade? Promove-se culto à pessoa? Irmãos, tem coisas que estão acontecendo aí que são impressionantes. Líderes evangélicos que andam com 2, 3, 4 seguranças armados, pistola, de metralhadora automática debaixo do casaco, carro blindado, andando de helicóptero para cima e para baixo, sabe como? Às custas, sabe do quê? Do dízimo de mulheres, de homens, que às vezes ganham com sacrifício o mês inteiro. Isso não é justo, não é certo, e nós não podemos calar, porque se calarmos as pedras vão clamar. Nono, como essa igreja lida com o mundo espiritual? Expulsão de demônios, dons. Qual é a ênfase? É no medo? É gerar pavor nas pessoas? As pessoas vivem com medo de maldição, de mal olhado, de quebra de maldição, de ancestrais, vivem apavoradas ou são livres? Vivem uma paranoia de perseguição ou vivem de peito aberto, livres, cantando e salmodiando o seu Deus? Deixa eu dizer em último. Se a igreja é o prolongamento da pessoa de Cristo na terra, ela deve dar continuidade ao mesmo ministério que Jesus exerceu aqui. Se a igreja tem as chaves do reino de Deus, ela tem que tornar acessível e não difícil as pessoas entrarem. A mensagem tem que ser lúcida, clara, nítida. Tem que ser mensagem da graça.